Boa noite, pessoal. Eu sou a Jess Casada. Estamos aqui para louvar o Senhor juntos, nesse jubão em casa. Então, que você possa, nesse momento, dedicar todo o seu louvor e toda a sua adoração ao Senhor. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abre meu coração, meu amor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser do calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abre meu coração, meu amor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser do calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Amém. Nesses dias de incerteza que a gente tem vivido, o melhor que nós temos que fazer é realmente ansiar pela volta do Senhor. Então que você possa dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos,
Fala, galera! Bom demais estar aqui com vocês, galera que acompanha o trabalho do Jubacad, galera que está participando do Jubão em Casa. Bom demais estar aqui com vocês, mesmo nesse formato online, do qual tivemos que todos nos adaptar nesse tempo. Mas eu espero de coração que você esteja bem aí onde você estiver, que você esteja guardado, os seus também estejam bem protegidos. E, bom, vamos continuar, seguir em frente do jeito que a gente consegue, com a criatividade, enfim, com os recursos que nós temos, graças a Deus que a gente tem a possibilidade de realizar esses encontros mesmo que virtuais. Que bom, o Jubão em Casa continua. Eu tive a oportunidade de participar no mês de janeiro em uma das programações, que foi muito bacana conhecê-los e estar com vocês. E, de novo, participando aqui mais uma vez para falar desse tema muito bacana. O tema do Jubão em Casa é sobre família, muito propício, né? Nesse tempo de quarentena e de isolamento, a gente tem presenciado, né, e ouvido alguns conflitos familiares que vão se acirrando, né? E o tema que eu quero falar nessa noite é acerca dos solteiros. Solteiros, e aí? Suas dúvidas, dores e anseios, né? A ideia, então, é a gente conversar um pouco sobre essa temática dos solteiros, né? E esse é um tema muito interessante de se falar a partir da perspectiva bíblica, porque você não tem muitos escritos bíblicos, embora tenha alguns, acerca dos solteiros, né? Na verdade, essa é uma realidade, esse tema solteiro, né? É uma realidade muito mais moderna, uma configuração muito mais próxima do nosso tempo do que daquele contexto, né? Onde se casava-se muito cedo, né? O casamento era uma promoção de alianças entre famílias e às vezes alianças políticas, e então se casava-se muito cedo, né? E quando não, você tinha algumas opções, que era ser consagrado a um determinado ofício religioso, né? O caso do trabalho no próprio templo, né, de Jerusalém, ou em religiões pagãs também, isso era comum. Muitos que não se casavam e não tinham relacionamento nenhum permaneciam dedicados a esses trabalhos, né? Ou o cara encarava isso dentro da perspectiva da fé cristã como um dom, né? De não casar, que é o que nós entendemos como o dom do celibato. Mas aí é diferente da perspectiva do solteiro, porque o solteiro, o solteiro geralmente é alguém que, por diversas razões, não conseguiu casar e não conseguiu desenvolver uma relação, ou, enfim, uma série de fatores. Não desenvolveu uma relação conjugal. Enquanto o dom do celibato é o sujeito que decidiu não casar, né? Nem sempre essa é a realidade de todo solteiro. Tem gente que está solteira que decidiu casar, mas não conseguiu, mas está solteira. Enquanto tem gente que é solteira porque decidiu não casar, né? A Bíblia fala dessa perspectiva, dessa segunda perspectiva, a partir do que a gente conhece como celibatário, né? O celibato, dom do celibato. Bom, mas a gente vai para o texto bíblico logo mais. Eu quero antes trazer aqui um olhar um pouco histórico, né? Quando a gente vai falar acerca de relacionamentos, eu gosto sempre de lembrar que nós vivemos em uma época que modificou as perspectivas e rotas dos relacionamentos, né? Nós vivemos num contexto que trouxe o relacionamento para um outro patamar de desenvolvimento, né? Para uma outra perspectiva.
E uma das grandes mudanças que as gerações atuais, por exemplo, a minha geração, a geração da galera mais nova, até presenciou e presencia e presenciará, por exemplo, a questão da mudança da temporalidade das relações, né? Do tempo das relações. O que eu quero dizer com isso? Hoje, nós casamos mais tarde. A minha geração, por exemplo, tenho muitos amigos que ainda estão solteiros, ou namoram, ou estão noivos, e já estão aí na casa dos 30, 31, 32 anos. E aqui eu não estou fazendo juízo de valor, se é bom, se é ruim, eu só estou trazendo um dado comprovadamente da nossa geração. É uma geração que casou e casa e que casará cada vez mais tarde, né? Então a gente jogou o casamento para frente. Por exemplo, o meu pai, e muito provavelmente o pai de vocês, ou seus avós, casaram muito cedo. Então aí meu pai casou, eu acho que ele estava com 19 anos, 20 anos no máximo. Os meus avós, então, casaram ainda muito mais cedo, 17 anos, 18 anos. Essa talvez seja a realidade também dos seus familiares, né? Dos seus pais, dos seus avós, casaram muito cedo, com 20 anos, porque aquele contexto era propício para isso. Aquele contexto dava a oportunidade de um casamento um pouco mais cedo na idade. Por quê? Primeiro porque você não precisava de ter muitas formações. Então, por exemplo, meu pai sustentou uma família toda tendo apenas um curso técnico de ferramentaria. E essa é a realidade de muitos outros pais daquela época. Então, você tinha um custo de vida menor. Hoje não. Por exemplo, a nossa geração, minha geração, já é a geração que foi para muitos, né, já foram para a faculdade, e aí na faculdade você tem que esperar terminar a faculdade para você conseguir o emprego, e depois se estabilizar no emprego, para você conseguir casar, enfim, né? A configuração de mente e do que é necessário para viver mudou, assim como o padrão de vida também mudou, né? Então, na época dos meus avós, você tinha 11 filhos, assim, como se fosse a coisa mais comum no mundo. Estranho era você ter 2 filhos, só um filho, né? Então, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, eu tinha 11 tios por parte de pai, 12 tios por parte de mãe. Então, era uma geração que tinha muitos filhos e conseguiam sustentar todos, mesmo numa condição bem simples, porque o custo de vida era completamente diferente. Hoje a gente fala de 4 filhos, já é um absurdo, de 3 já é um absurdo. O padrão é ter 2, e olhe lá, e sempre quando você fala, mas você não vai ter mais, eu falo, não dá, é muito caro, é muito gasto, enfim. Então você tem aí uma questão econômica, social, né, de um aumento no custo de vida, e assim como a complexidade da vida, né, que foi se formando atualmente, ou seja, então você tem que ter uma faculdade, só que a faculdade só não basta, você precisa fazer uma pós, precisa fazer um mestrado, precisa fazer um doutorado, ou seja, você vai acumulando coisas que precisam ser feitas, e quando você observa, você já está com 28 anos, 29 anos, né? E você passou dos seus 18 até os 28 anos, 10 anos, né? Dedicado aos estudos, dedicado a ingressar-se bem no mercado de trabalho, para, estando bem no mercado de trabalho, conseguir estruturar uma família com o mínimo necessário. Então, por conta dessas questões, desses fatores, né? E aí eu estou pegando fatores bem práticos, poderia listar alguns outros, né, mais subjetivos, enfim. Você tem um atraso, ou na verdade um postergar do casamento, né? Então a gente está casando cada vez mais tarde, a gente está buscando cumprir outras metas primeiro, para depois o casamento. Com isso, você tem algumas mudanças. Primeiro, você tende a ter relacionamentos mais longos. Então, o cara começa namorando na faculdade
ele não necessariamente casa quando ele termina a faculdade em 4 anos, que já é um relacionamento longo. Mas ele espera um pouco mais, até ele ingressar no mercado de trabalho, enfim. Então aí você vai uns 6 anos, 8 anos. Eu costumo brincar que às vezes você tem casal de namorados que já está completando bodas de prata já no noivado, né? O cara ele já casa com bodas de prata, ou seja, eles já namoraram tanto tempo, o noivado já durou tanto tempo que os caras já têm mais tempo de namoro do que de casado, né? E então você tem essa primeira consequência nesse postergamento do casamento, os namoros ficam mais longos. Os namoros tendem a ficar mais longos. Você também tem um outro desafio, um outro desdobramento dessa mudança social. Você tende a ter mais parceiros, mais relações, mais namorados, mais namoradas num espaço de tempo. Ou seja, não estou falando aqui simultaneamente, não, né? Estou falando, você tende a namorar mais vezes pessoas diferentes. Ou seja, se o meu pai, vou dar aqui o exemplo de novo, né, da geração do meu pai, muitos casaram com a primeira namorada. Foi a primeira namorada que teve, e aí eles casaram. Namoraram uma vez só. Isso era muito comum encontrar naquela época. Hoje é uma raridade, né? Hoje é uma raridade. Geralmente, a pessoa já namorou 1, 2, 3, 4 vezes, né? Falando só de namorar, não estou falando nem de ficar, né? Então, você tem pessoas que namoraram mais vezes antes de se casarem. Namoraram 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então, esse é um outro desdobramento de você ter o casamento lançado para mais para frente, né? Então, você tem gente namorando muito mais vezes do que namoraria se o casamento fosse anterior. Novamente, eu não estou aqui fazendo juízo de valor se é legal, é bom, é ruim, enfim. Isso aí é uma outra análise, eu só estou destacando esse processo histórico para a gente entender um pouco mais dos dilemas dos solteiros. E você tem um outro desdobramento, que foi o famoso ficar, né? O que a gente chama de ficar, que é uma relação curta sem nenhum compromisso. Porque o que acontece? A gente entra na puberdade, a gente começa a perceber as mudanças na nossa relação com o próximo, de desejo, né? de paixão, né? Todas essas questões mais voltadas para a dinâmica das relações, isso na adolescência, 12, 13, 14 anos, né? É o período onde a gente começa a ter esse florescer em nós. Só que é o seguinte, você começa com esses sentimentos e essa mudança na adolescência, só que você só vai casar provavelmente com 28 anos, lá para frente. Então o que você faz esse tempo? Você namora uma pessoa por 15 anos, né? Começa a namorar com 15. Você não namora. Então, no ambiente, fora do ambiente religioso, embora isso também, infelizmente, aconteça às vezes no ambiente da igreja, inventou-se uma coisa que não é namoro, mas também não é solteiro, não é ser solteiro, que é o ficar, né? É o famoso crush, né? O cara não é meu namorado, mas a gente tem alguma coisa, né? E isso para, de alguma forma, remediar essas mudanças e esses desejos, né, que vão nascendo dentro da gente. Obviamente que não é uma prática de nada saudável, legal e nem que constrói em nós e edifica em nós um caráter mais parecido com o de Jesus, porque a lógica aí é totalmente utilitarista. Eu não quero ter nenhuma relação com você séria, nenhum vínculo, é só aqui agora para satisfazer essa carência minha e pronto. Amanhã depois você segue sua vida, eu sigo a minha. Então você tem esse terceiro desdobramento, né? Você tem agora relações mais superficiais. E isso é um problema. Aí você fala, mas o que isso tem a ver com solteiros, com solteirice? Porque
esses caminhos poderiam ser caminhos para se acabar com a solteirice. Ou seja, numa época de relacionamentos descartáveis, eu não vou ficar esperando o cara ou a mina que assim tem a ver, que vai agregar na minha vida. Eu vou me lançar nessa relação descartável. E pronto, só para não ficar sozinho, só para saciar essa minha carência. Isso poderia ser um atalho para os solteiros. Só que a gente sabe que não é por aí. Só que esse tipo de pensamento povoa em muito as realidades hoje, dos jovens, dos adolescentes, né? E produz na cabeça das pessoas uma lógica de relação descartável, uma lógica de relação utilitarista. E como é que funciona a lógica de relação descartável e utilitarista? Por exemplo, eu namoro ou eu caso até que esteja bom. No momento que estiver ruim, eu descarto. Jogo fora, lanço para outra. Ou na lógica utilitarista, eu só me relaciono com aquela pessoa se ela atender a determinados critérios, e aqui os critérios eles são estéticos, se ela for bonita, se ele for bonito, se ele tiver dinheiro, se ele... e eu só me relaciono com essa pessoa assim. Né? Não que a gente não faça nenhum tipo de análise, né? Quando a gente vai namorar e quando a gente vai casar, e é até sábio, né? Você não vai namorar alguém que não tem nada que combine ou que case com você, ou que não te atraia, ou que você não consiga enxergar beleza. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando quando a gente passa a valorizar mais o externo do que o interno, né? Mais o interior do que o exterior. Então, a mente humana, nesse período, sobretudo dos jovens e tudo mais, vai se firmando nas relações a partir dessa lógica. E isso faz com que, às vezes, a gente pinte alguém ideal e perfeito, que vai nos fazer feliz, e esse cara nunca chega. Ou essa menina nunca chega. E a gente fica nessa espera utópica, idealizada, e a gente não consegue perceber quanta riqueza tem à nossa volta. Então, parte, às vezes, da realidade dos solteiros tem a ver com essa idealização de um romance. Agora, parte também tem às vezes a ver com um movimento contrário. Né? Ele não se encaixa num estereótipo ideal que outros pintaram. E aí não consegue se desenvolver nessa área. Tudo isso fruto desses desdobramentos, que do lançar o casamento para mais depois, mais adiante, seus desdobramentos, como o maior tempo de namoro, vários namoros numa faixa de tempo, a relação descartável do ficar, tudo isso modifica a nossa perspectiva de relação e faz com que as relações hoje tornem-se cada vez mais superficiais. E uma característica da superficialidade, e aqui mora um perigo aos solteiros, uma das características é que tudo que é superficial é fruto da pressa, é fruto do instantâneo, é fruto do rápido. E a grande luta do solteiro é contra o tempo. Tanto para homens quanto para mulheres, talvez isso se intensifique em um quadro ou outro, né? Mas o fato é que quanto mais o tempo vai passando e você percebe que os seus amigos estão namorando, estão casando e você não, a pressão do tempo, da pressa de arranjar alguém, de não terminar a vida solteiro, enfim, todos esses medos, eles vão acumulando na nossa mente, vão acumulando na mente da pessoa que está caminhando nessa direção. O que lança ela a tentação de ceder a essa lógica superficial de falar, eu vou pegar o primeiro cara ou a mina, eu vou pegar a primeira mina que eu encontrar e pronto. Conheci muitos jovens, tanto homens quanto mulheres, já aí quase que entrando para a vida adulta, com seus 30 anos,
que desistiram de buscar alguém com uma lógica similar, de fé, de vida e de pensamento, e partiram para encontrar uma outra pessoa em lugares onde a gente dificilmente vai encontrar uma coisa boa, né? Em lugares, em ambientes de gente que cada vez mais promove um pensamento descartável e de relações superficiais. E também de pessoas que se submetiam a qualquer tipo de relacionamento, mesmo que você falasse, meu, você não está percebendo que isso não tem como dar certo, e a pessoa, por não ter mais esperança, ou por ter cedido à pressão da superficialidade, da pressa, né? Seguiu por esse caminho. Bom, eu fiquei pensando, que palavra bíblica aqui que eu acho que se encaixaria. E eu lembrei de um texto de Cantares. Cantares é um livro de amor, do amado para a amada, da amada para o seu amado, do noivo para a noiva, da noiva para o noivo. É um livro de amor muito belo, é uma carta romântica na Bíblia. A gente às vezes passa desapercebido por esse texto, mas é um texto que todos os casais, pelo menos, deveriam ler a todo instante. Tem muita poesia, muita beleza, muito romance, muito amor aqui no livro de Cantares. E tem um trecho que se repete algumas vezes, pelo menos 3 vezes, e que me chama muita atenção, eu quero destacar, está lá no capítulo 3, no versículo 5, onde diz assim: Mulheres de Jerusalém, eu as faço jurar pelas gazelas e pelas corças do campo, não despertem nem incomodem o amor enquanto ele não o quiser. Eu quero grifar essa parte, não despertem nem incomodem o amor enquanto ele não o quiser. Talvez você diga, meu irmão, o que esse texto tem a ver com os solteiros? Porque se tem uma coisa que o solteiro quer é amar e ser amado. Quer despertar o amor. O que eu acho legal desse texto é que a lógica do texto do livro de Cantares é que o amor, ele é como, ele vai dizer isso mais para frente, que o amor ele é como algo tão forte que nem as muitas águas poderiam cobri-lo, apagá-lo, sufocá-lo. O amor é essa força, esse ímpeto sólido que movimenta o coração de um ao coração do outro. E ele deve ser despertado além do momento certo, ele deve ser despertado da forma certa. E além da pessoa certa, da forma certa. E uma das grandes tentações dos solteiros é a luta contra o tempo, é a luta contra a pressa, é a luta contra o medo, que podem ser instrumentos para despertar o amor da forma equivocada. Ou seja, nós percebemos que não é essa relação, que não é essa pessoa, que não tem futuro, que não tem jeito, mas mesmo assim a gente vai. E a gente vai não porque a gente está ouvindo a voz do amor, mas porque a gente está ouvindo a voz do medo da solidão, do medo de ficar sozinho, do medo de não ser amada ou não ser amado, enfim, do medo de ser rejeitado. E aí a gente se movimenta por uma outra voz que não a voz do amor. Esse texto de Cantares lembra a gente que o amor precisa ser despertado no momento certo, para a pessoa certa e do jeito certo. Isso é o mais importante. Porque o momento é o momento que o amor desperta, ele desperta por si só. E aí é construído, é fortalecido, é mantido. Para a pessoa que a gente direciona o nosso amor e que desperta o amor dentro de nós e faz ele crescer e florescer, a gente
desculpa, a gente se engaja para que essa relação dê certo, para que essa relação se desenvolva. Agora, o momento requer muita sabedoria e maturidade. Assim como a gente não acharia uma insanidade uma criança de 11 anos, 12 anos casar, isso nos diz que tem um momento, tem um tempo, tem uma hora, tem uma idade, né? Não uma idade fixa, mas tem um período da vida onde a gente está mais apto a dar esse passo. Então isso nos diz que o amor tem um momento certo para ser despertado. E é isso que esse texto diz, onde a noiva diz, olha, não despertem o amor enquanto ele não estiver pronto. Espera o seu momento. Né? E eu acho que esse é um texto para todos que se situam nessa condição de estar à procura da construção de uma relação sólida e de uma relação que seja bela aos olhos de Deus, né? E a luta vai ser, o anseio, a angústia, a dúvida vai ser, e aí, qual que é o momento, qual que é o tempo? Será que eu vou agora, porque senão vou ficar aí, não vou conseguir mais ninguém? E aí se movimenta pelo medo ou por outras vozes que não a voz do amor. Isso não é saudável, não é esse o caminho pensado e planejado por Deus para nós. Né? Então a minha oração nesse sentido é para que a todos aqueles que atravessam por esse tempo de solteirice, que encontrem abrigo nessa palavra. Não despertem o amor antes do tempo dele. Ou seja, esperem, confiem, guardem o seu coração em Deus, mantenham-se numa vivência de fé, de santidade, não deixando-se vencer pela voz do medo, não procurando relações em lugares onde a lógica é cada vez mais superficial e gera mais relacionamentos de morte, não se submetendo a qualquer tipo de relação apenas para sair do status de solteiro, mas de fato, com fé em Deus, esperando e aguardando ouvir a voz do amor. Essa é a minha oração, esse é o meu desejo para todos. Que Deus nos abençoe. E um forte abraço a todos vocês. Vamos orar? Paizinho, que essa mensagem encontre direção certa, caia em boa terra, floresça e frutifique. Floresça e frutifique tudo aquilo que veio de ti. Tudo aquilo que veio da tua palavra. Que não veio de ti, que seja esquecido, lançado fora, Pai. Que essa palavra traga conforto, alento, encorajamento. Todos nós. E promova em nós a vida de Jesus Cristo de Nazaré. É no nome dele que oramos. Amém. Deus nos abençoe. Um forte abraço para todos. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tu
grande